Se não há mentira, não são delas, tá bom? Apenas foram nelas registradas. Bom, então, inclusive, deixa eu até marcar aqui para vocês que isso aqui é importante. Que existem histórias que são mentira, não são? Mas foram registradas. E eu vou explicar já aqui à frente, eu vou estar explicando sobre este ponto importante. Se você juntar todos os melhores livros, todos os melhores pensamentos, todas as melhores literaturas, toda a literatura antiga e moderna, colocar dentro, pegar todas as verdades contidas nessas literaturas, você criar um volume, jamais substituirá a Bíblia, e também há mais verdade na Bíblia do que do que todos esses livros juntos, porque ela é a verdade. E se há mentira, friso aqui para vocês, não são delas, apenas foram nelas registradas. Porque tem algo na Bíblia que é algo sensacional. Por exemplo, que é, meus irmãos, a questão ela demonstrar a fraqueza de homens normais. Mostra a fraqueza de Sansão, mostra a fraqueza de Davi, mostra a fraqueza de Adão, mostra a fraqueza dos homens, como também mostra as vitórias. Mas é um livro que mostra a fraqueza também. Mostra também e relata as mentiras e fracassos dos homens na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro que não abafa o erro dos homens. Tá? Então, pense nisso. Isso é muito importante dentro desta aula de hoje. O assunto de verdade, pela verdade, somente pela verdade, um livro da verdade. Acreditamos na verdade e somos da Bíblia Sagrada, que é a pura verdade. Bom, sobre a veracidade das Escrituras, sobre a verdade, Jesus declarou que a Bíblia é a verdade em João 17:17. A Bíblia é chamada de Escritura da Verdade, em Daniel capítulo 10, versículo 21. Outro ponto além dela ser a verdade, é a sua imparcialidade, como eu falei aqui anteriormente com vocês. Se a Bíblia fosse um livro, inclusive vou até mencionar aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, parcialidade. Nós estudamos um livro, se a Bíblia fosse um livro criado pela vontade de homens, ela não colocaria as caras, como eu falei anteriormente, as falhas, as faltas, os erros, os acertos, as mentiras dos homens, de Deus nela contido. Então, ela é imparcial neste aspecto, né? Então, jamais na história os homens produziram um livro como a Bíblia. Tem um propósito único e específico de glorificar a Deus e mostrar toda a fraqueza do homem. E quer uma prova disso? Você vai ler quando você lê o livro de Jó, capítulo 14, 17, 1. Quando você lê Salmos 50, 21, 22, Salmo 51, 5, 1 Coríntios 1, 19 e 25, você vai ver a fraqueza dos grandes homens, dos homens que são o exemplo. Você vê que a Bíblia ela é imparcial nesse aspecto e mostra a fraqueza dessas pessoas, né? Então ela se torna imparcial. E quando eu falo imparcial, ela mostra, por exemplo, Davi. Ela mostra Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi segundo o coração de Deus, Atos capítulo 13, versículo 22, e também revela os seus pecados. Vimos no livro de Samuel, de Reis, de Crônicas e Salmos. Então você encontra um homem que é segundo o coração de Deus, um homem que se tornou um rei segundo o coração de Deus, mas você encontra a própria Bíblia no livro mostrando as falhas deste homem, começando com um pecado, começando com um pecado com a mulher, começando também em encomendar a morte de um homem, e assim sucessivamente. Então, também quando voltamos para o Antigo Testamento, vamos ler a história de Noé, a embriaguez de Noé, a dissimulação de Abraão, de Ló,
idolatria, da luxúria de Salomão. Então, a Bíblia narra esses fatos, mostram esses fatos e ela se torna imparcial. Parcial. Nada disso está escrito para nossa imitação. Não é para se imitar falha, pecado, erro, mas para a nossa admoestação e para provar a sua imparcialidade. Para você que está estudando, esse ponto é muito importante. Esses dias eu vi uma pessoa que fez uma leitura de um livro, de um texto bíblico, e por não ter uma compreensão do texto, fez besteira, errou, né? Por não interpretar o texto. A mulher adultera, e ele leu a mulher adulterará. A mulher adulterará. Então, os erros, os problemas, dificuldades, os homens não está ali para nossa imitação, bom? Mas para provar nos ensinar e mostrar que a Bíblia ela é imparcial, tá bom? Então, outro ponto importante é a questão da sua originalidade. Você que é aluno, você que está estudando comigo, você que já estuda os outros cursos, você que me acompanha, estudar a Bíblia é entender essa questão da sua originalidade. Deus é único. Deus é único. Pode ter sido o autor da Bíblia, o autor das Sagradas Escrituras. Porque homens ímpios jamais iriam produzir um livro que sempre os está condenando. Já imaginou? Como é que o homem poderia fazer um livro que esse mesmo livro lhe condena e se você não o obedecer, você vai para o inferno? Então, homens justos e piedosos jamais cometeriam o crime de escrever um livro e depois fazerem o mundo crer que esse livro é obra de Deus. Tá? Então, os judeus, como guardiões da Bíblia, jamais poderiam ser os autores delas, pois ela sempre condena suas transgressões. Isso nós estudamos principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os defeitos, os problemas descobertos, etc. O zelo de Deus pela sua preservação, ela é completa. Os manuscritos originais para a formação de um livro divino, um livro verdadeiro, de um livro autêntico, de um livro inspirado. Inclusive, vou até colocar aqui, olha só, ele sempre se preocupou, o zelo de Deus, né, pelos manuscritos originais, para não fugir da mensagem oficial, a formação de um livro divino, verdadeiro, autêntico, inspirado como a Bíblia. Revela sua infalibilidade, ou seja, Deus é infalível. Bom, existem várias teorias sobre a inspiração da Bíblia. Então, como nós estamos apenas em um nível básico aqui, e você só irá estudar mais detalhadamente no nível mais médio, no nível médio ou no bacharel, que é um nível que tratamos cada período desse com mais detalhes, tá bom? Bom, falando de teorias de inspiração, para você que é aluno, para você que está começando, para você que é um aluno novo, para você que está tendo acesso às Escrituras, para você que está começando agora a ler a Bíblia Sagrada, para você que está novo convertido, você está exatamente no curso certo, que o nosso propósito é poder tentar transmitir para você a importância do estudo sistemático da Palavra de Deus. Te dá uma luz, um norte, um caminho para que você sinta a necessidade de evoluir, tá bom? E entendendo quais são as inspirações corretas. Bom, são várias as correntes de pensamentos acerca da inspiração divina da Bíblia, tá? Então, eu quero poder aqui estudar com vocês algumas delas em alguns momentos, tá bom? Enquanto que a inspiração que recebemos é para compreender o que já outrora foi inspirado por Deus, tá bom? Então,
Deixa eu frisar isso aqui, que é muito importante. Então, enquanto que a inspiração que recebemos é para compreender o que outrora já foi inspirado. Então, a Bíblia é um livro inspirador, tá bom? Bom, é tanto que hoje só compreendemos porque já foi revelado. Antes, os escritores sagrados foram inspirados a escrever coisas que eles mesmos desconheciam. Abro um parênteses pequeno aqui na nossa fala. Vou abrir aqui nesse assunto. Você imagina João escrevendo o livro do Apocalipse. Você imagina Ezequiel escrevendo o seu livro, tendo aquelas revelações que ele perguntava, meu Deus. Imagine, por exemplo, se você não leu ainda, leia o livro de Gênesis. Imagina os primeiros livros, Moisés escrevendo. Imagina os detalhes. Quantos homens escreveram sobre inspiração divina, não sabiam, desconheciam de muitas coisas. Deus é muito... A Bíblia é um livro sensacional, mas nós só entendemos porque um texto da Bíblia explica outro texto. Porque texto sem contexto, ele se torna ou gera um próprio pretexto para que a pessoa possa ensinar heresias, tá bom? Nós entendemos, nós só entendemos porque um texto da Bíblia explica outro texto da Bíblia. Na realidade, somos iluminados a compreender o que já foi inspirado. Por isso da importância de quando você orar a Deus, você dizer assim, Deus, me ilumina o Espírito Santo, ilumina o meu entendimento para que possa resplandecer, para que possa compreender a tua palavra. Todas as vezes que você lê, é muito importante. Senhor, me dê entendimento, me ilumina a minha mente, ilumina o meu entendimento, que eu possa compreender a tua palavra. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.